Olá, pessoal! A nossa aula do dia de hoje é uma aula sobre a maior pandemia recente da história da humanidade, que é a pandemia do coronavírus. Confere aqui. Nossa aula de hoje, então, vai falar a respeito do coronavírus e vamos falar também das consequências econômicas dessa pandemia global. Primeiro, é preciso a gente entender o que é o coronavírus. O coronavírus é um vírus presente em animais. Nesse caso específico, o que se tem de indicação é que provavelmente esse vírus vem de algum animal silvestre, e os coronavírus, de uma maneira geral, eles têm a capacidade, por um motivo qualquer ou aleatório, de passar da sua transmissão de animais para seres humanos. O atual coronavírus, então, não é o primeiro e, obviamente, não será o último a ser transmitido de animais para seres humanos. Porém, a gente sabe que esse coronavírus ele tem uma capacidade de espalhamento muito rápido, o que a diferencia de outros coronavírus anteriores. Então, esse coronavírus foi batizado de Covid-19. Qual é a área do surgimento desse coronavírus? É a província de Wuhan, na China. E aí você poderia lembrar, professor, mas a gente já não teve dois coronavírus relativamente recentes que também criaram uma epidemia regional? Tivemos. Com origem na própria China, nós tivemos o SARS, que é o síndrome a síndrome da insuficiência respiratória aguda grave, e nós tivemos um outro coronavírus, originário do Oriente Médio, chamado de MERS, ambos no ano de 2014. Da China também vem uma variância do vírus influenza, que foi o vírus H1N1, para o qual nós já temos vacina. No entanto, na província de Wuhan, num primeiro momento, a gente sabe que o governo chinês tentou, o governo local, abafar o surgimento desse coronavírus e o seu rápido espalhamento. Porém, depois de algumas semanas, ficou muito claro de que esse vírus ele consegue se proliferar de maneira muito rápida, agora não mais passando somente de animais para seres humanos, mas entre seres humanos. Sobretudo aí, quando esse vírus presente na saliva, na lágrima ou no escorrimento nasal, e a pessoa toca com as mãos e toca em outros objetos, e o trem toca nesses mesmos objetos e eventualmente levam a mão à narina, aos olhos ou à boca, se contaminando. Da mesma forma que a contaminação pode acontecer de maneira direta, pela tosse, pelo espirro, ou ainda por uma secreção nasal, pela lágrima e pela saliva cuspida. A gente pode observar, então, que o que diferencia esse coronavírus é exatamente a sua capacidade rápida, muito rápida, de proliferação. Então, antes da gente avançar, vamos botar essa informação no quadro para você. Então, nosso primeiro detalhe aqui é a gente lembrar o que é um coronavírus. Um coronavírus é um vírus presente entre animais que, por um motivo qualquer, tem a capacidade de contaminação de humanos. E no momento em que ocorre a contaminação de humanos, começa a contaminação de humanos para outros humanos. Professor, é o único coronavírus ao longo dos últimos anos? Não. Nós tivemos duas outras epidemias, o chamado SARS e também o MERS.
dois outros coronavírus, né, que causavam basicamente a insuficiência respiratória aguda e grave. O SARS vai ter origem novamente na China e o MERS na área do Oriente Médio, possivelmente passado por camelos, né, em povos do deserto para seres humanos. O ponto-chave que o que diferencia o atual rebatizado de Covid-19 é o seu alastramento. Esse alastramento é um alastramento extremamente rápido, a ponto, né, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, a classificá-la como uma pandemia. Então a gente precisa agora entender o que é que nós estamos chamando de pandemia. Observe, pessoal, que pandemia não está relacionado à letalidade ou à gravidade de uma determinada doença. Pandemia tem a ver com o espalhamento geográfico dessa doença. Isso porque a da província de Wuhan, ela vai contaminar boa parte da China e a partir daí ela vai se espalhar para o mundo como um todo. E aí vem a pergunta que talvez você esteja se fazendo. Professor, por que é que há um espalhamento tão rápido, né, dessa pandemia? Isso ocorre porque a gente está vivenciando um momento no mundo que nós identificamos com o conceito de globalização. A globalização é o aumento das trocas em escala global. E essas trocas envolvem, né, o deslocamento de pessoas em escala global, através de meios de transporte, né, que são cada vez mais eficientes, como, por exemplo, a aviação, embarcações, trens, né, automóveis, dentre outros. E aí uma determinada pessoa que se contamine, né, com o Covid-19 pode passar por um longo período de tempo, de até 14 dias, sem manifestar qualquer indicativo da doença. Aliás, a OMS vem chamando a atenção que há uma parte da população que se contamina com o Covid-19 e jamais saberá que o teve, porque não terá nenhum parte do quadro que é característico por essa infecção. O quadro, né, da infecção pelo Covid é basicamente dores no corpo, coriza, dor de cabeça, febre extremamente alta e que não cede com o uso de medicamentos, uma tosse seca e uma dificuldade gigantesca para respirar, porque quando esse vírus chega aos alvéolos pulmonares, ele provoca uma inflamação, dificultando a que esses alvéolos façam a troca gasosa no nosso corpo. E aí, por insuficiência respiratória e por pneumonia, muitas pessoas estão indo a óbito. O ponto-chave, então, é que a OMS diz que para cada pessoa contaminada, ela contamina, em média, outras 3. Como parte das pessoas passam até 14 dias sem terem os sintomas, né, da Covid-19, ou vão passar pela Covid-19 contaminado sem os sintomas, sem sabê-lo, ela acaba passando para outras 3. E aí você vai num crescimento exponencial. Qual é o ponto atual? É que a Covid já chegou a todos os continentes. E hoje nós temos alguns epicentros, né, no momento da gravação dessa aula, do Covid-19, que são a Itália, a Espanha e os Estados Unidos. Por enquanto, nós não temos nenhum medicamento sabidamente e comprovadamente capaz de auxiliar o corpo no combate ao Covid-19. Se fala muito no Brasil e no mundo da cloroquina
e da hidroxicloroquina. No entanto, não há estudo clínico em quantidade suficiente para verificar se os pacientes melhoram com a tomada de dosagem desse medicamento ou se ele tem um efeito muito próximo de zero, muito próximo de um placebo. Há uma experiência que vem sendo tentada, inclusive no Brasil pela Fiocruz, com o medicamento do coquetel anti-HIV. Mas ainda é muito cedo para a gente saber se esses medicamentos irão funcionar ou não. Por um outro lado, o mundo corre desesperado para uma vacina. Mas essa vacina deve demorar ainda alguns meses para ser descoberta. No caso do H1N1, a variação do vírus da influenza, que até agora proporcionalmente matou mais do que o Covid-19, nós tivemos o desenvolvimento de uma vacina em tempo recorde, em menos de um ano, e depois a sua massificação em até 18 meses. Hoje, todo mundo que toma vacina anual contra a gripe no Brasil já recebe a sua imunização contra H1N1. O problema é que contra a Covid ainda não há vacina, ainda não há medicamento. E aí, a única estratégia que a Organização Mundial da Saúde sabe ser eficiente é lá o isolamento social. E aí nós entramos num problema. Na verdade, um problemão. Primeiro, o isolamento social ele não pode ser realizado apenas por alguns. Ele tem que ser realizado pela maioria, porque o vírus ele não é transmitido pelo ar, simplesmente. Ele é transmitido pelas pessoas que se locomovem. Então a OMS nos diz que se eu conseguir colocar a maioria da população em isolamento social, em quarentena, o vírus não transita. Porque o problema, às vezes, e eu tenho ouvido muito as pessoas falarem isso, de que muitas vezes elas não estão nos grupos de risco, que são pessoas que têm doenças crônicas, ou estão em idade avançada, ou são crianças muito jovens, e que, portanto, se elas pegarem a Covid, a chance de sobrevivência é alta. É verdadeiro. Não obstante esse fato, qual é o problema? O problema é que todo contaminado, e lembrando, nem todo contaminado saberá que o está, até porque não tem teste suficiente para todos em escala planetária. Mesmo que eu seja contaminado, tendo sintoma ou não, eu sou capaz de transmitir esse vírus para outrem, e aí o crescimento exponencial. Então a grande questão é que o isolamento social, sob o ponto de vista vertical, ele não funcionaria, segundo a OMS, porque eu ainda continuaria com indivíduos, abre aspas, relativamente jovens e saudáveis, proliferando vírus pela sociedade. E em algum momento, esse vírus vai chegar aos idosos, aqueles que têm doenças crônicas ou têm a saúde debilitada por um motivo qualquer, que pode ser uma operação ou uma doença, outra qualquer, e que vai chegar às crianças muito jovens e que podem levá-las a óbito em massa. Então, o grande ponto é que a OMS tem recomendado o isolamento social, com uma finalidade: achatar a curva. Para quem lembra lá das aulas de matemática, sabe que crescimento exponencial é quando eu estou multiplicando quantidades pelo expoente. E aí é um crescimento absurdo da curvatura de pessoas contaminadas. Uma parcela significativa dessa população vai precisar de internação hospitalar, muitos deles de UTI, e muitos na UTI com respirador. Qual é o problema? Não há leito suficiente para todos, sobretudo em países como o Brasil, com um sistema público de saúde ainda muito precário. Não há UTI para todos, não há equipe médica para todos, médicos, enfermeiras, técnicos e assistentes de enfermagem e demais profissionais de saúde, e mais, não há respiradores para todos. E sem respiradores, essa pessoa pode vir a óbito em poucas horas. E é por isso que o isolamento social, segundo a OMS, é fundamental.
para achatar a curva de contaminação e assim permitir que os governos tenham a cada dia um número que possa relativamente ser suportado pelo sistema de saúde para dar atendimento ao conjunto da população. Professor, quantos meses essa pandemia irá durar? Não sabemos. Na China, ela começa em dezembro de 2019 e só agora, no momento da gravação desta aula, em abril de 2020, é que Wuhan está começando a reabrir as suas atividades. Portanto, 4 a quase 5 meses de pandemia intensa. Por um outro lado, vem a outra pergunta importante. Professor, o confinamento social trará uma grave crise econômica a nível mundial, sem dúvida. O cálculo feito pelo Fundo Monetário Internacional junto com o Banco Mundial e ainda com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as economias ricas e desenvolvidas, é que a cada mês parado cairá 2 pontos percentuais no produto interno do país. O Brasil, como o mundo, vai mergulhar numa recessão em 2020. A previsão para o Brasil é de uma queda entre 4% a 5% do PIB. Com um aumento significativo do gasto público, o rombo deverá chegar a 400 bilhões de reais, o aumento exponencial do desemprego, que deve chegar entre 18% a 20% da população economicamente ativa, com o aumento de falências, sobretudo de pequenos e microempreendimentos, e, ao mesmo tempo, um empobrecimento generalizado no nosso país. Bom, diante desse quadro, o que fazer? O que o mundo inteiro tem feito é isolamento social, e até os Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump tinha ensaiado a ideia de que a América não poderia parar, agora paga o preço de um crescimento explosivo do número de pessoas com a Covid-19 e de óbitos, sobretudo em Nova York, mas que agora já se espalha por todo o território americano. Isso vai ter impacto na economia dos Estados Unidos, sem dúvida. A grande questão é quais as medidas tomar nesse momento. O que o mundo inteiro tem feito, os governos têm feito, é jogar dinheiro na economia. No Brasil, o Congresso Nacional aprovou o Fundo Emergencial, que vai garantir uma renda de R$ 600 para famílias pobres de baixa renda por pelo menos 3 meses, abril, maio e junho. É possível, talvez, que isso se estenda por mais meses, a depender da evolução da Covid-19 em território nacional. O governo liberou quase 1 trilhão e 200 milhões de reais para o setor bancário brasileiro, porque já se espera o aumento da inadimplência. Ao mesmo tempo, o governo está liberando linhas de financiamento para os estados e para os municípios que terão grave perda de arrecadação. Está liberando também grandes quantidades de dinheiro via BNDES, Banco Central e os bancos oficiais para socorrer, sobretudo, as pequenas e médias empresas e micronegócios que terão grande dificuldade, pelo menos todo esse primeiro semestre de 2020. E isso vem sendo feito não só pelo Brasil, mas pelo mundo como um todo. Só os Estados Unidos estão injetando agora do governo 2 trilhões de dólares na economia para tentar salvar um pouco da economia americana ao longo de 2020. Como toda pandemia, nós sabemos que vai passar. Ela vai passar, mas ela precisa de tempo, para que os sistemas de saúde, a indústria farmacêutica e uma vacina surja o mais rápido possível. Essa já é a maior pandemia da história recente da humanidade. Confere aqui. Coronavírus. O que é um coronavírus? O coronavírus, na verdade, é um grupo de vírus comum entre animais,
em casos raros, é o que os cientistas chamam de zoonótico, o que significa que pode ser transmitido de animais para seres humanos, de acordo com o Centro dos Estados Unidos para o Controle e Prevenção de Doenças. Um novo coronavírus chinês, primo do vírus SARS, infectou milhares de pessoas desde o início do surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. O vírus pode deixar as pessoas doentes, geralmente com uma doença do trato respiratório superior, que na maioria dos casos é leve a moderada, semelhante a um resfriado comum. Os sintomas do vírus incluem coriza, tosse, dor de garganta, possivelmente dor de cabeça e talvez febre, que pode durar alguns dias. Para aqueles com um sistema imunológico enfraquecido, idosos e muito jovens, há uma chance do vírus causar uma doença do trato respiratório mais baixa e muito mais grave, como uma pneumonia ou como uma bronquite, podendo levar a óbito. Observe aqui o ciclo do coronavírus. O contágio acontece por via animal, normalmente com contato com carne de animais silvestres. O contágio entre humanos é a forma mais comum, é pelo ar. A pessoa contaminada tosse ou espirra, espalhando o vírus. Em casos graves, febre e dificuldade de respirar, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal, que pode causar a morte. A recomendação de prevenção é lavar as mãos, cobrir a boca ou nariz ao espirrar e cozinhar bem carne e ovos. Como é que funciona o coronavírus no mundo? Essa informação é de 2 de abril, né? E aqui o balanço do número de mortos. Em 2 de abril, mais de 1 milhão de pessoas no mundo já se encontravam contaminadas, com um total de 51 mil mortes em escala global. O maior número de mortes acontece hoje na Espanha e na Itália, mas cresce exponencialmente o número de mortes em solo americano. Qual é o impacto, professor, na economia global? O avanço do novo coronavírus vem afetando diretamente os mercados ao redor do mundo. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, já afirmou que a pandemia do Covid-19 já está levando a economia mundial a uma nova recessão. Lembrando que, tecnicamente, recessão é quando eu tenho a queda do nível do produto por pelo menos 2 trimestres consecutivos. Os impactos causados pelo vírus já têm um choque maior do que a crise financeira de 2008 para muitos economistas. Ángel Gurría, que é o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, afirma, abre aspas, calculamos que para cada mês de quarentena haverá uma perda de 2 pontos percentuais no crescimento anual do PIB. Somente o setor de turismo enfrenta uma diminuição da produção entre 50% a 70% nesse período. Muitas economias cairão em recessão. Qual é o impacto disso para o Brasil? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a primeira consequência é uma queda profunda do PIB. O Brasil entrará novamente em recessão. O cálculo inicial é de uma queda do PIB entre 4% a 5%. E, portanto, o Brasil está numa situação particularmente complexa, porque nós acabamos de sair de uma crise grave entre 2015 e 2016 e entraremos numa outra agora em 2020. Vamos lembrar, 2015 e 2016 foi a recessão
mais longeva do Brasil da história econômica recente. Nesse período, nós tivemos uma recessão com queda do produto em 2015 de 3,5% e de 2016 de 3,3%. Depois de uma recuperação muito lenta entre 2017 e 2018, durante o governo Temer, a economia cresceu apenas 1,3% em cada ano, e no ano passado, primeiro ano de Bolsonaro, o resultado foi ainda pior. O Brasil cresceu apenas 1,1%. Esse ano, o crescimento deve ser de menos 4,4%, e o Brasil mergulhando novamente na recessão. Haverá um aumento do desemprego e a previsão é entre 15% a 18% da população economicamente ativa. Hoje nós temos 11,8% de desempregados, isso numa previsão otimista. Um aumento do número de falências, sobretudo de pequenas, micro e médias empresas, o crescimento da inadimplência, e isso é um problema grave, porque hoje nós já temos mais de 1/3 da população adulta negativada por inadimplência e um crescimento do déficit público que deve chegar à casa dos 400 bilhões de reais. O Brasil deve sofrer também porque o principal parceiro comercial brasileiro hoje é a China. Em 2019, o Brasil exportou 62 bilhões de dólares para a China, com um saldo na balança comercial favorável ao Brasil, superavitária, de 27 bilhões. Com a crise, a China, obviamente, vai comprar menos produtos do Brasil, o que deve agravar ainda mais a nossa crise. Observe aqui que o mundo inteiro anuncia medidas contra a pandemia. Os pacotes de estímulos econômicos contra a paralisação gerada pelo coronavírus estão na casa de trilhões de dólares. E a pergunta é se será suficiente. Nos Estados Unidos, o governo Donald Trump anunciou o maior pacote da história, que deverá chegar a mais de 1 trilhão de dólares. No Reino Unido, 15% do PIB em estímulo, o que deve chegar a 330 bilhões de libras. Na Alemanha, uma artilharia pesada. A chanceler alemã Angela Merkel chamou o Covid-19 de o maior desafio da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. O plano é ambicioso, inclui créditos ilimitados às empresas afetadas. Na China, apesar da economia ter sido duramente afetada, o país ainda resiste em dar estímulos econômicos, mas o Banco Central Chinês já injetou 174 bilhões de dólares para tentar melhorar o ambiente econômico. No Japão, são mais de 275 bilhões de dólares. Na França, um novo projeto orçamentário com valor de até 1% do PIB. E no Brasil, até agora, mais de 179,6 bilhões já foram liberados. É o mundo contra a Covid. Vamos ver então como é que uma questão parecida com essa caiu em prova. Nosso ano 2020, da banca IBAD, perguntou assim: nos últimos dias, o noticiário internacional foi tomado por um assunto urgente: o surgimento de um novo e misterioso agente causador de doença. Ele surgiu na China e é capaz de causar uma forte pneumonia e até levar à morte. Abre aspas. A França confirmou 2 casos da doença.
os primeiros da Europa, nesta sexta-feira 24, nas cidades de Paris e de Bordeaux. O Nepal registrou sua primeira infecção. O paciente internado em Bordeaux tem 48 anos e passou por Wuhan, na China. Ele apresentou sintomas aos médicos na quinta-feira 23 e desde então está internado. Ele esteve em contato com 10 pessoas depois de sua chegada à França e, potencialmente, todas essas pessoas também estão contaminadas. O patógeno ao qual o texto faz referência é mais próximo, em termos de parentesco ao causador, da. Se nós estamos falando de um coronavírus, nós vimos na nossa aula de hoje que 2 coronavírus em 2014 preocuparam o mundo. O SARS, a síndrome respiratória aguda grave, e o MERS, síndrome respiratória aguda grave do Oriente Médio. O SARS também teve origem na China e o MERS dentro do Oriente Médio. Então, o patógeno ao qual o texto faz referência é mais próximo, em termos de parentesco, ao causador do ou da. Letra A síndrome respiratória aguda grave, também denominada de SARS. Gabarito bem fácil, vimos isto ao longo da aula de hoje, gabarito nossa letra A, ok? Vamos conferir aqui, gabarito nossa letra A, e sendo assim, podemos encerrar mais esta aula com você. Pessoal, abraço imenso para cada um de vocês, se cuidem muito. Esse professor e o nosso curso LAC tem um imenso apreço por você e nós queremos que você e toda a sua família estejam bem, saudáveis e que nós possamos sair dessa crise mais fortalecidos enquanto brasileiros, enquanto parte da humanidade, com um processo aí de mais empatia com o outro, de olhar para o sofrimento do outro com mais cuidado, construindo uma sociedade melhor. Ok? Abraço forte desse professor, do LAC também, se cuide, abraço grande e até a nossa próxima aula. Até lá! Clique lá